motivo, na sua visão, de Dante ter colocado o inferno logo no início ali da jornada? Ali? Olha, é interessante, né? Convém sempre a gente lembrar que a obra se chama originalmente se chamava Comédia, foi publicada em 1304 pela primeira vez, e ela só se tornou a Divina Comédia algum tempo depois com o Boccaccio, que escreveu o Decamerão, que as pessoas fazem uma primeira leitura de uma maneira leve, achando que é só uma historieta ali, divertida, sexual, de jovens damas e jovens varões, isolados em um monastério tentando fugir de uma praga. Porém, para quem estuda hermetismo, tem uma camada, tem uma riqueza de significado em cada personagem ali, ligado aos planetas da astrologia clássica e outros elementos que merecia uma leitura mais detida. Era um tema que merecia ser mais falado nos dias de hoje também, assim como Fausto, assim como Dante. Mas enfim, Boccaccio nomeou a obra de Dante de A Divina Comédia. A obra de Dante é um marco da literatura italiana, talvez um dos primeiros grandes marcos ali. Ela... É difícil a gente não dizer que ela é fantástica. Primeiro, até porque ela mapeou o inferno. E o inferno, por mais que o empírio ou o céu sejam interessantes e aprazíveis, o purgatório desafiador, o inferno, ele é rico. Ele fala às nossas vísceras, ele fala aos nossos vícios, ele fala aos nossos danos cognitivos e ele fala a cada pequena traição que a gente comete contra a gente mesmo no nosso cotidiano. Se a gente estivesse numa roda de bar, é muito mais fácil, com álcool, risadas e alguma música alta, se admitir essas questões. Mas a gente trai a gente mesmo de diversas maneiras. E o inferno seria então, portanto, o grande buraco, o grande vórtice dedicado a todos os traidores. Isso eu vejo muito de uma falta de autoconhecimento que a gente tem mesmo, né, Lorde? Porque me parece que é deixar o nosso subconsciente tomar conta da nossa vida, né? E depois a gente usa a desculpa de falar que é o destino, igual o Jung fala, né? É uma maneira de ver. É uma maneira de ver de um século XX, por exemplo, né? Mas eu brinco, né? Não desafio, eu brinco. Estou entre amigos. Lógico. Estou entre amigos, então a gente pode brincar com algumas coisas, né? Veja, as coisas mais assim, e meus colegas da psicologia, da psicanálise, que me perdoem pela maneira jocosa e leviana que eu vou conduzir o papo, tá? Hoje não estou naqueles dias psicanalíticos, nem lembrando os tempos da psicologia, né? Desculpe por ser vampiro. Oi? Você escreve desculpe por ser vampiro. Isso, não sufoquem o vampiro. Vejam, a primeira de todas as coisas mais interessante é que os demônios falam através da nossa boca o tempo todo. Tudo que você tem de mais importante para fazer, para você resolver, o que é a coisa que realmente conta, que importa, você vocifera em voz alta durante todo o seu dia. Você vocifera. E eu aprendi essa pegada, essa sacada, com um ocultista que já atravessou a Lei dos Véus, que era o Sérgio Paca. Saudoso Sérgio Paca, que tive a oportunidade de entrevistá-lo 2 vezes no meu podcast Vox Vampírica. Infelizmente, por danos de discos rígidos, de computadores, essas entrevistas não foram preservadas. Mas talvez fosse também um desejo do infinito, não sei. Mas a gente guarda as boas lembranças, os papos e o ensinamento. E o ensinamento era esse, né? Nosso daimon, nosso demônio, nossa melhor parte, quem sabe, né? Nosso gênio afetivo, a gente está falando o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que cuidar, o que a gente tem que se importar e realizar o tempo todo do espaço de um único dia. A questão é, a gente escuta? Não. Quem aqui precisa pintar o teto do banheiro fala sempre que, eu preciso pintar o teto do meu banheiro? Nunca faz. Então, mas você vê e você nunca faz. Pensar não é incrível? Assim, a gente não precisa, por exemplo, nem de psicólogos, nem de nutricionistas. Precisamos. Porque Boa parte não é fácil. Boa parte das respostas a gente tem.
né? Mas a gente não trabalha a prática. Assim, a gente fala, óbvio que o Rafa tá falando isso de uma maneira supérflua, Lógico, por cima. muito. Mas assim, de certa forma, boa das respostas, às vezes vai no psicólogo pra ele virar e falar pra você uma coisa que você sabe. Mas é a perspectiva que você tem, você não quer saber. Porque você quer a opinião do outro. Não basta ser um outro que tá, o seu amigo que tá te aconselhando. Não, Se fosse isso. tem que ser um profissional que não sabe nada da sua vida pra chegar e falar pra você. E o nutricionista é a mesma coisa. Tipo, a pessoa tá acima do peso, tá vendo que tá ruim, sabe que tem que fazer uma reeducação alimentar. Mas não, por ela mesma. E ela sabe, às vezes, quais passos ela tem que fazer pra uma reeducação. Sim. Mas ela precisa de um nutricionista chegar na cara dela e falar, ó, você tá numa merda da porra, hein? Sim. Você tem que se arrumar aqui. Pra ela começar a fazer. Aliás, eu marquei nutricionista pro dia 27 agora desse mês aqui por conta disso. Então. Muito bem. Momento confissões. Momento confissões. Tem um autor, o Hector, ele é chamado de Papa do Diabo aqui na América do Sul. Eu não tive a oportunidade ainda de ler o livro dele, eu sei que foi publicado pela Via Sestra, do queridíssimo Luciano Carregan. Espero, assim, mas não li porque não deu tempo. Eu tô com um monte de coisa parada, mas mando sempre um abraço pro Carregan, o trabalho impecável da editora dele, né? E esse cara, ele tem uma sentença ótima, que ganhou meu coração e falou, puta, na hora que eu dar um tempo eu vou ler o livro desse cara. Que basicamente, o inconsciente... O nosso demônio, o daimon, falar com o daimon é você colocar o inconsciente na sua vida. Ou seja, você escutar essas expressões do seu cotidiano. Que você Escobar Gutierrez? Eu acho que é ele mesmo. Eu, assim, fiquei apaixonado só por esse único parágrafo que eu li numa rede social dele. Eu parei... encontrei um frater. Encontrei alguém que enxerga a mesma coisa. O daimon é o inconsciente, né? Então, o inconsciente é uma coisa distante, é uma coisa intocável, uma coisa gélida, fria, fora de você. Não, o daimon é aquele que o pessoal chamaria do xiste jocoso que você solta. É aquela expressão que o pessoal fala que é o ato falho, que não é tão falho. A gente sabe tudo o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa falar. Porém, por alguma razão, a gente não escuta. Até porque se a gente não sabe, é o desconhecido. Se é o desconhecido, muitas vezes a gente não tem na nossa vida, né? Exato. E a gente volta para superstição e para negação. O que é um feitiço? Você foi enfeitiçado. Mas o que é angústia? Angústia é o motor do feitiço. Por quê? Você não quer dar um nome ou você não consegue nomear. A partir do instante que tem um nome, o demônio se mostra e pode ser exorcizado.